Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Estamos aqui hoje para mais um vídeo, eu, Júlio Borba, Vitor Nobre, para a gente falar hoje quais as possíveis causas de dor no ombro. Não é isso, Vitor? É isso aí. Então a gente vai explicar aí quais são os fatores que podem levar à dor no ombro. Lembrando que toda dor ela é multifatorial, ou seja, são vários fatores que vão influenciar e gerar esse tipo de sintoma, né? E sempre vai envolver não só questões biológicas e físicas, mas vai envolver coisas sociais, comportamentais e também interações com o ambiente. Então, hoje a gente vai entrar um pouquinho mais, deixando claro, nas coisas biológicas e físicas, mas sem esquecer que a dor ela pode ter esses outros fatores que eu falei, não, João? Exatamente. E para isso existe essa avaliação que a gente sempre não pode deixar de falar, né? Para saber classificar melhor a dor, né? Em quais aspectos a gente vai agir. Uhum. Tem casos, né, Vitor, que é necessário um encaminhamento para o profissional da saúde mental, inclusive, claro, né? Um psiquiatra, um psicólogo, para auxiliar nesse controle quando o destaque está muito ali no lado que você acabou de citar, que a gente não vai entrar hoje. Porque senão a pessoa às vezes fica procurando só no físico, né? E às vezes não está só no físico. Às vezes está tantos por cento aqui e outros por cento lá, que é muito difícil de separar em determinados casos. E aí, se ela não for certeira nessas outras áreas, ela vai ficar batendo lá no físico e não vai resolver o problema. E acaba acontecendo isso com grandes profissionais, não é isso, Vitor? Grandes profissionais da fisioterapia que não estão atentos nesse detalhe aí hoje, que é muito rico de recursos para a gente poder determinar, acaba batendo ali no músculo esquelético, sabe muito, mas esquece de trabalhar com um colega alinhado, de estar encaminhando, e aí vai falar que a fisioterapia não resolveu. E outra coisa também, aí entra basicamente na questão física, ficar preocupando com a questão estrutural, né? Aquela questão anatômica ali. Então ficar preocupando com tendão, músculo, osso, nossa, a dor está vindo daqui, o seu tendão está inflamado, sua bursa tem bursite, não sei o quê. Beleza, a gente tem que levar isso em consideração. Claro. A gente tem que levar como que a estrutura ali está funcionando, se ela está íntegra, se ela está com algum tipo de sobrecarga ou não, a gente vai tirar a sobrecarga daquilo ali. Só que a gente tem que sempre levar em consideração o modelo de capacidade de demanda, né? Então, se aquela estrutura está daquela forma, a gente tem que primeiro ver qual que é a capacidade dela de suportar as cargas que ela tem no dia, que são as demandas. E aí, para avaliar qualquer tipo de dor, principalmente a dor no ombro, a gente tem que saber quais que são as demandas do paciente, da pessoa que está nos procurando, né? Se as demandas mudaram e quais que são as capacidades dela. Então a gente sempre tem que levar em consideração esse equilíbrio. Porque às vezes a pessoa tem uma demanda ali de dia a dia, normal, começa a fazer um esporte, por exemplo, aumenta demais a demanda e a capacidade dela não acompanhou esse aumento. Então muitas vezes a causa da dor vai estar vindo daí, independente de questão estrutural, né, Vitor? Exatamente. Inclusive essa semana, né, Vitor, a gente teve um caso muito interessante aqui de ombro. E eu e o Vitor, a gente discute muito os casos clínicos. Então essa pessoa, ela nos procurou com muita dor no ombro, né, Vitor? E a indagação que o Vitor fez, que para mim fez toda a diferença, pô, mas eu tô com essa dor tem quanto tempo? Ela tem 3 semanas. Beleza. Muito bom. O que mudou na sua rotina? Não tem nada a ver com biológico isso aí. Isso aqui é legal. O que mudou na sua rotina aí recentemente? Não, eu comecei a fazer beach tennis, que está na moda, né? E quantas vezes você está treinando por semana? 3? E aí, Vitor? E quantas vezes que você fazia antes? Zero. Você fazia algum tipo de atividade física antes? Não. Ou seja, ela passou de um grau nulo de atividade física, não fazia nenhum estímulo para o ombro, começou a fazer um estímulo de 3 vezes semanal, que o ombro dela não estava acostumado, a capacidade dele não estava suficientemente preparada para aquela demanda. Então, vão gerar sobrecargas, vão gerar desconfortos que são naturais com o aumento da demanda, né? Ok. Qual foi o tratamento?
Então, o tratamento mais indicado nesse caso, se ela quer continuar com o esporte, é aumentar a capacidade dela para lidar com aquilo. Né? Isso serve para qualquer área do corpo, gente. Exatamente. Então, ter esse conhecimento é fundamental até para facilitar o profissional que vai te avaliar. Que muitas vezes não é nada. Ela teve que aumentar a capacidade, não é uma lesão permanente. É uma lesão temporária por um fator que ela mesma criou, aumentando muito a demanda dela e o corpo dela não estando pronto para aquilo. Exatamente. Beleza? E aí a gente tem que preparar o corpo para dar conta daquilo. E preparar o corpo é aumentar a força muscular, flexibilidade, coordenação, potência. As valências físicas. Todas essas capacidades físicas, elas têm que ser avaliadas e treinadas especificamente para aquilo que ela precisa. Excepcional, exatamente isso. Então, assim, na maioria das vezes, assim, esmagadora maioria das vezes, a causa de dores, principalmente no ombro, estão muito relacionadas com essa questão de capacidade de demanda. Exatamente. Então, você mesmo pode rastrear aí se o início da sua dor tem a ver com alguma mudança de rotina. Mudança abrupta na carga, volume do treino. E não só disso, mudança, por exemplo, pode ser mudança de trabalho. Sim. Mudei de trabalho, eu fazia isso, não mexia nada com o braço, agora comecei a mexer mais. Exatamente. Não tinha filho, comecei a ter filho. Pega o filho o tempo inteiro no colo. Então todas essas mudanças, elas vão guiando o tratamento, né? E aí o que acontece com a fisioterapia? A pessoa não tinha filho e começou a ter filho. Ela não carregava nada de peso. Agora ela tem que carregar peso todos os dias, que é a criança. Então a gente vai deixar o corpo dela totalmente preparado para carregar aquele peso. Então vamos supor... E na verdade a fisioterapia nada mais é do que devolver a função. Exatamente. Então vamos supor, o filho lá tem 2 quilos. A gente vai preparar ela para carregar 6. A gente vai triplicar a capacidade dela para 2 ficar fácil. Perfeito. Né? Eu até queria deixar claro aqui que isso é uma situação até meio complexa. Mais um exemplo interessante, Vitor. Chega a ter pacientes meus que emocionam aqui na sala. Principalmente a voz. Com muita dor no ombro e tal. Aí chega a emocionar mesmo. Ficar numa situação até que a gente tem que acalmar o paciente e tal. Pô, meu primeiro neto... Não consigo pegar no colo. Aí a gente prepara essa pessoa e ela pega o neném no colo. Aí quem emociona é a gente, né? A gente fica feliz, porque a nossa missão maior é essa. Então, é uma coisa humana também, né? Então a gente dá a condição dessa avó pegar o seu neto no colo, isso não tem preço não. Isso aí acho que é um dos pontos ápices da nossa profissão. Isso é tão incrível que assim, se a gente falar assim, ó, se eu te devolver para você pegar o seu filho no colo, você com dor ou não, a dor vai fazer diferença para você? Não, eu só quero pegar meu filho no colo. Esse código é pesado. Esse é o negócio. A pessoa, ela na verdade que está buscando, ela quer voltar a fazer alguma coisa. Independente de dor. Então a gente tem que treinar o corpo dela para voltar a fazer aquilo. Simples. Se você ficar com foco na dor, você não vai ficar no foco na função, na capacidade que você quer voltar. E quanto mais eu estudo, mais simples fica as coisas. Menos complicado, né? Aí, só assim, pra gente entrar um pouquinho nas coisas, nas causas de dor no ombro aí, essa parte física agora, né? Que a gente já explicou muito bem essa capacidade, rotina, demanda, tudo isso. Então, envolve muito treinar as capacidades físicas da pessoa. E as capacidades que geralmente estão envolvidas com a dor no ombro são mobilidade, né? Na maioria das vezes também. Mobilidade do ombro mesmo, de movimentação, tanto para cima, para o lado, de rodar para um lado para o outro, tem que estar equilibrado um ombro com o outro, né? Que a maior referência de um ombro é o próprio o outro ombro. Então, por exemplo, se esse braço levanta todo e esse aqui para aqui, então tem alguma coisa diferente que a gente tem que atuar. Então tem essas questões de mobilidade, tem essas questões de força muscular do próprio ombro, que entra muito o famoso manguito rodador ali, que é essa musculatura de trás. Como que eu vou saber se esse aqui está mais forte que o outro? O que a gente tem hoje de ferramenta? Então a gente tem várias ferramentas. A gente tem o próprio teste de repetição, né? Então a gente faz a repetição máxima ali que o músculo consegue. Tem dinamômetro cinético, tem dinamômetro isométrico. Então tem várias ferramentas para comparar a força de um lado com o outro e até comparar a força quando ele está com a população normal. Né? E para saber se é um músculo pequeno, um estabilizador ali, para eu poder gerar energia e força, tem como testar também? Claro, a gente testa de forma isométrica, de forma dinâmica, então tem como saber isso. Né? Por que eu estou perguntando isso pro Vitor? Porque essa triagem, né, Vitor? É porque muita gente só fortalecer na musculação e tal. Não. Na maioria das vezes não é.
Porque a gente tem vários tipos de músculos, né, Vitor? Isso. E cada um tem que ser treinado com um determinado tipo de estímulo. Tá? Tá. Isso? Então, é muito importante essa pesquisa, né, Vitor? Sim, porque senão... Torna muito mais rápido e mais assertivo. Senão a pessoa fala assim, não, beleza, você fortaleceu, eu vou Aí vai pra academia, pô, mas eu melhorei, né? Às vezes precisava de força isométrica. Exatamente. Que é aquela estabilização. Força, que é aquela força de sustentação, não é Por força isso que tem que de saber a carga. função do músculo, exatamente. Então envolve essas coisas. Além disso, envolve estruturas e partes do corpo que não estão diretamente relacionadas com o ombro. Perfeito, eu ia falar disso ali mesmo. Né? Então, muitas vezes uma dor que está lá no ombro, ela pode estar vindo numa falta de mobilidade do tronco, Exatamente. da coluna torácica. Então, muito comum a pessoa que fica assim, vai gerar uma repercussão no ombro isso. E às vezes o problema está na mobilidade e extensão torácica. Está gerando sobrecarga lá no ombro. Mesma coisa. Faça um teste aí. Fica curvado e eleva o ombro aqui e tenta passar ele atrás da cabeça. Você não vai conseguir. Isso é para você ver a importância da torácica no movimento do ombro. Faça isso e joga o movimento. Você vai ver a diferença. Passa bem mais. Então tem uma um relação exemplo direta. simples disso, né, Vitor? E além desse da torácica, tem relação também com o cervical, né? Exatamente. Principalmente com a cervical. Quantos casos, Vitor, eu já te relatei, que eu peguei aqui no consultório, que a pessoa está com uma dor muito forte no ombro, chega a irradiar, né, geralmente, irradia, né? E aí o primeiro passo que eu faço é excluir a cervical. Primeira coisa que eu faço. Então eu vejo se tem origem da cervical, que o nervo que inerva o braço, ele sai da cervical. Então, isso aí, só te interrompendo, é aquela central de energia que a gente explicou da lombar, né? Exatamente. Central E de energia existe é a isso mesma aqui coisa. também. A central está aqui e o cabeamento para inervar, para sensibilidade, para força, né? E várias outras valências aqui, sai daqui o cabeamento. Então eu vejo se o cabeamento está com problema. E grande parte, Vitor, vem de origem cervical. Então a gente chama de origem cervicogênica. Aí eu não trato o ombro, trato a cervical, o ombro melhora. Atuar na causa. Se eu ficar focado lá no ombro, tratando sintoma, ombro, local. e não mexer onde precisa, que é na Pô, cervical. mas não melhorei, fiz fisioterapia e não melhorei. Então será que ele vasculhou tudo? Exatamente. Então, assim, essas são as principais causas de dor no ombro. Tem essas causas locais, Claro que que a tem gente falou, mais, né? A gente sempre tenta falar das que... de mobilidade, de estabilidade, de força muscular, essas causas mais locais, e causas não locais, que são coluna torácica, coluna cervical, e pode estar vindo até mesmo lá do pé, que está tudo conectado no nosso corpo. Exatamente. Por isso que a avaliação ela é do ser humano, ela é complexa, não é avaliar só um local, só uma estrutura. Exatamente. Então espero que esse vídeo tenha ficado claro, as principais causas de dor no ombro. Se tiver qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui abaixo pra gente, que a gente vai responder na medida do possível. É isso aí, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraço.